estaria a sua audiência, o seu público, tá? E uma coisa que é importante agora a gente comentar é sobre a atenção desse público, a atenção dessa audiência sobre o que nós estamos falando, sobre a informação. Nós estamos em uma época, por exemplo, alguns anos atrás, nesse mesmo horário, nós estaríamos todos sentados numa poltrona, assistindo a televisão tradicional, em uma grande emissora de TV aberta, assistindo um programa jornalístico, e praticamente todo mundo estava com a sua atenção voltada para aquele programa jornalístico aqui, 8 horas da noite, que desde criança nós sabemos que ele tem uma sua audiência, tá? Só que hoje, com esse mundo digital, e por isso que o marketing digital começa a se tornar importante e cada vez mais importante, a atenção do consumidor, que é o que nós estamos primeiro tentando buscar, na base dessa pirâmide, desse triângulo, está aqui nesses meios digitais, né? Está aqui no celular, as pessoas podem estar no tablet, numa hora dessa, no laptop, no computador, mas estão aqui tentando. E esse horário é bem competitivo para a gente conseguir a atenção desse público, né? E grande parte desse público está fora da TV aberta. Ninguém quase não está mais nem assistindo esse canal que tinha uma grande audiência, que era a principal emissora de TV do Brasil, tá? Então essa é a primeira parte do nosso processo de utilizar essa ferramenta do marketing digital para vender o seu camarão. É a gente conquistar essa audiência, ter esse público cativo aqui na nossa audiência. Então, para fazer essa audiência se tornar ativa, nós temos vários caminhos, né? Nós temos as redes sociais, e a gente precisa saber como utilizar as redes sociais, que não é o nosso objetivo hoje, trabalhar essa questão das redes sociais, mas é preciso que a gente tenha um relacionamento com o nosso público, né? A gente precisa conhecer o nosso público, saber os indicadores do nosso público, né? E no nosso caso, é o público que vai consumir o camarão, tá? Qual é a faixa etária desse nosso público? Qual a sexualidade? É mais homem, é mais mulher? Esse público é casado, mora em apartamento? Quais são as principais cidades? A gente precisa começar a buscar informações demográficas, sociais, de renda, política, religiosa desse público, para que a gente possa começar a preparar a comunicação que nós iremos fazer para a base, que é esse público. Então, hoje nós precisamos ser ativos para conquistar esse público que vai consumir o nosso camarão. Tá? O nosso exemplo aqui está do camarão, mas aí pode ser pós-lava, ração e tudo, tá? Estamos utilizando o exemplo do camarão, que foi o gargalo principal do nosso setor hoje, né? Que é como a gente vai vender o camarão, uma vez que a gente estava fechado e que o consumidor sumiu e ficou preso dentro do apartamento dele. Mas a gente tem como encontrar ele através do meio digital. Então a primeira parte é a gente trabalhar essa audiência, saber que público é esse. Então quais são as características demográficas desse público? Porque baseado nessa característica demográfica, nós precisamos começar um processo de comunicação. E esse processo de comunicação é para que esse público comece a dar valor à informação, ao conteúdo que nós vamos fornecer a ele. Então, nós saímos de um mero fornecedor só de um produto, do camarão, mas a gente fornece a ideia que o consumo do camarão pode estar agregado para aquele consumidor, tá? Então, a gente tem muitos exemplos, e nós vamos falar daqui a pouco, né, de como agregar todo aquele ambiente bonito, em que as fazendas estão instaladas, né, ambientes com muita água, com a natureza bela, e que muitas vezes o consumidor que está no meio urbano não sabe o que acontece lá no meio rural, qual é o nosso dia a dia, qual o trabalho que nós temos
para fornecer um camarão de qualidade para ele. Então aí nós começamos a produzir informação de importância para ele, tá? Porque a informação tem vários tipos de informação e quanto mais importante, quanto mais rico o conteúdo, mais valor o nosso consumidor, a nossa rede de relacionamento vai começar a nos acompanhar, a valorizar o nosso conteúdo, e esse conteúdo vai começar a valorizar o produto, que no nosso caso é o camarão, que nós vamos fornecer para ele. Porque, como eu falei, né, a nossa atenção hoje está no digital, nós saímos muito do analógico, da TV normal, daquele conteúdo que a gente ficava ali sentadinho e tinha que assistir, de repente às 8 horas agora a gente estava assistindo um programa jornalístico e a gente era obrigado a consumir aquela propaganda e propaganda e propaganda e a gente ficava 1 hora ali preso naquele canal de TV. Hoje não, a gente está aqui no digital, mas se a informação não for de valor, o cidadão, por exemplo, entra numa live dessa, isso não é o assunto que eu quero, já pula para outra live, isso não é o que eu quero, pula para outra, e é muito difícil a gente prender a atenção do público, mesmo sabendo que a maioria do público está aqui no digital. E é esse valor que a gente precisa começar a dar para a audiência que nós vamos construir, e essa audiência que vai ser o nosso consumidor de camarão, daquela nossa fazendinha pequena, que a gente possa fornecer o camarão para ele quinzenalmente, ou geralmente nos finais de semana, né? A cada final de semana, ou de 15 em 15 dias, ou um mês, mas a primeira parte é a gente criar essa audiência, esse público, tá? Esse público no digital, tá? Na quinta-feira nós vamos falar